Um bairro que surgiu como ocupação no início da década de 1970 e ganhou um nome que em grego significa Cidade do Sol. Assim é Heliópolis, uma comunidade que cresceu desordenada, que ainda hoje enfrenta muitos desafios e conflitos, mas que, ao mesmo tempo, agrega pessoas que aprenderam a lutar pelos próprios direitos e têm orgulho disso. Vamos ver. Meu nome é Maria do Socorro da Silva, tenho 59 anos. Cheguei aqui em 79, não existia Heliópolis, não existia Catingueira. Eu vim lá de Pernambuco, São Joaquim do Monte, cidade vizinha de Caruaru. Catingueira é um mato que tem lá no Pernambuco, que é onde os vaqueiros pegam os bois, né? Na Catingueira. Então aqui tinha Catingueira, esse lado aqui era só a Catingueira. Então nós fomos roçando esses matos, construindo os barraquinhos, trazendo as famílias e foi aí que a gente foi começando a formar essa linda comunidade que é Heliópolis de hoje. E você veio em busca de trabalho? Em busca de trabalho também. Trabalhei, arrumei emprego numa metalúrgica, mesmo sem saber ler. Arrumei emprego numa metalúrgica e comecei a fazer a minha vida. E como é que era nessa época? Que vocês começaram a construir moradia? Ô, filha, essa época foi difícil demais, porque nós não tinha água, nós não tinha luz, nós não tinha nada, só tinha mesmo a vontade mesmo de vencer na vida, era só a vontade. Então a gente tinha mina, cavava os pocinhos da mina, nós juntava água, trazia para casa, comprava vela, a claridade era vela. Aí foi surgindo que a gente foi fazendo as vielinhas, não era rua, era as vielinhas. Não tinha um telefone, como era que a gente ia se comunicar com o nosso continente lá no norte? Também não tinha correio. Então foi onde a gente foi começando, juntando um vizinho com o outro. Dona Pequena! O que vocês têm aqui que mais você se orgulha de todo o trabalho que vocês fizeram? De todo esforço que a gente tem, o que mais me orgulha mesmo é todo mundo ser um conjunto, trabalhar todo mundo junto, quando dizer assim, isso que a gente quer, isso que a gente vai atrás, isso que a gente consegue. Isso orgulha, porque não adianta você querer se orgulhar sozinha. Você sozinha você não faz nada, você só faz as coisas todo mundo junto. Antigamente só tinha aquele postinho de saúde ali, não tinha da Estrada das Lágrimas. Hoje já tem. Hoje já tem vários projetos para as crianças que não tinha nada, que nem ela não teve. Antigamente só tinha a creche da Rua da Mina. E a do Minervino, tinha outra creche, era contada, assim, 2, 3 creches que tinha. Então não dava para toda a família. Agora tem cultura. Tem cultura que não tinha, olha que coisa boa. Né? O que tem muito, tem o bloco de carnaval, tem a bate-lata, tem muita coisa. Tem teatro, isso aí tudo, aqui não tinha, gente, nada disso. O Socorro tem uma rádio. Tem a Rádio Heliópolis. E agora, até o meio-dia, Frequência do Sucesso com Renatinho. Bom dia, meus amigos, meus amigos, bom dia para São Caetano do Sul. Essa rádio é importante na sua vida? Essa rádio é importante, mas essa rádio, para ela ser importante, ela teve luta também. Ela não veio assim do nada, não veio. É por isso, as outras comunidades não têm nada, sabe por quê? Porque as pessoas não se conjuntam, as pessoas não se unem, as pessoas que têm um carrinho ou têm uma coisa a mais, não olham para você que não tem nada. Então, filha, aí não tem uma cultura, aí não tem uma comunidade livre, tem uma comunidade fechada. Essa daqui é livre, essa daqui é livre, porque tudo a gente tem, porque lutou. E a luta para construir aqui essa casa, porque você começou no barraquinho, do zero. Que foi um sofrimento tão grande que às vezes não dá nem vontade de falar da vida dessa casa, que dá vontade de chorar. Essa casa era um banheiro. Eu dormia no chão de um banheiro. Eu não tinha onde dormir. Era um banheiro, tinha um tapetinho verde, onde ela dormia, meus outros dois dormiam, e eu ficava olhando eles dormir, justamente desse jeitinho que eu tô aqui. Que eu não podia deitar, eles tinham que dormir. Entendeu? Eu dizia, um dia eu construo uma casa nesse mesmo lugar. Você falou que quando chegou não sabia ler e escrever. Não. E hoje? Hoje eu já sei, eu estudo na escola, na Presidente Campos Salles, aí, na 6ª série. Eu tenho vontade de fazer a mesma coisa que as minhas filhas estão fazendo, pedagogia, né? Que elas são daí da pedagogia, então eu sonho ainda de chegar lá.
E vai chegar. Se Deus quiser, né? Deus abençoe, tá boa? O que você acha da história da sua mãe? Eu vi que você se emocionou. Meu exemplo. É minha força, minha guerreira, minha vida. É dela que eu tiro todas as forças para continuar seguindo, para continuar lutando e não desistir. Porque foi ela que deu esse intuito pra gente, ela não desistiu de nenhum da gente, ela lutou, ela conquistou tudo que ela tem hoje, então ela deu essa garra pra gente, então a gente não tem que ser só mais um. Eu sempre coloco assim, eu moro dentro de Heliópolis, mas não é porque eu moro dentro da favela que eu tenho que me acomodar com as coisas que nós temos, a gente tem que fazer de tudo para transformar e ser melhor. Para continuar contando a história dessa comunidade, nós recebemos aqui parte da trupe da Companhia de Teatro Heliópolis, com o Miguel Rocha e o Davi Guimarães. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. E também o rapper Nego Zé. Bem-vindo, Nego. Todos vocês. Que bom tê-los aqui. Eu queria começar falando sobre qual é essa Heliópolis que vocês conhecem? Se vocês sentem que usufruem do que já foi, do que foi conquistado pela geração da Maria do Socorro, por exemplo. Com certeza. O Miguel pode falar mais, que o Miguel já tem uma experiência maior com Heliópolis, né? O Nego também. E aí, Miguel? Eu acho que sim. Eu acho que Heliópolis se transformou muito devido à luta de muitos moradores que lutaram, que tiveram essa força, essa resistência para transformar aquele espaço, né? Basta ver a história da Maria do Socorro, né? Maria do Socorro. E minha experiência, eu vim para Heliópolis, eu sou do Piauí, eu vim para Heliópolis quando eu tinha 16 anos, e eu me lembro, é uma experiência que eu não esqueço nunca, de que assim que eu cheguei, um dia choveu e meu pai morava num barraco. Meu pai teve um namoro com minha mãe, ela ficou grávida, aí logo eu nasci, meu pai veio para São Paulo, constituiu outra família, e minha mãe ficou no Piauí, também constituiu sua família, outra família. E quando eu cheguei, eu não esqueço disso nunca, nesse barraco choveu, um dia à noite choveu, e eu me lembro que o esgoto passando pelo barraco. E aí os tempos foram se passando, meu pai conseguiu construir a casa dele, e é um exemplo que eu acho que aconteceu com várias pessoas de Heliópolis, que assim foi se transformando a partir de um barraco que foi virando casas de tijolos, e essa ideia de barraco para casa de tijolos está relacionada a várias outras ações. A vida das pessoas foram se transformando. Sim. A educação chegando, as oportunidades, as pessoas podendo usufruir da cidade como um todo, né? De poder comprar pequenos desejos que a gente tem, né? De comprar um fogão, comprar uma geladeira. Então, eu sou uma das testemunhas que vi Heliópolis se transformar, tanto espacialmente, mas também como as próprias experiências das pessoas, se transformando suas vidas. E eu acredito que essa nova geração que está aí, que está tendo, apesar das mudanças que estão vindo por aí, que não serão fáceis, mas eu acho que tem um fruto aí dessa geração, que é a oportunidade de estudar. Alguns que fizeram teatro comigo lá no início da companhia, eu fico muito feliz. Alguns foram ser advogados, uns pedagogas, meninas que foram ser professoras. É muito interessante a gente ver essa transformação e que vai reverberar na vida de Heliópolis como um todo, né? Então eu acho e fico feliz de perceber essas histórias e me ver dentro dela também, poder estar junto com essas pessoas e perceber essas transformações super positivas. Davi, você sente que a cultura que floresce ali em Heliópolis, ela reflete a vida de quem mora ali? Também. Eu sinto que reflete... Nosso fruto de trabalho, de pesquisa, é dentro de Heliópolis, né? Nós tratamos... o lugar onde vivemos também é o nosso objeto de estudo. Sempre de observação, de temas, de situações e de sentimentos que a gente vive ali. E eu, por experiência própria, eu sempre busquei experiências culturais fora de Heliópolis, né? E eu não sabia, por exemplo, que antes de entrar na companhia, há 6 anos atrás, eu não sabia que existia uma companhia de teatro em Heliópolis. Fui descobrir isso depois de muito tempo.
né? Então, aí quando você começa a entender que o lugar onde você mora te proporciona coisas, que é justamente esse fruto de pessoas que trabalharam no começo e que plantaram as primeiras coisas, aí você começa a entender que o seu lugar onde você mora é muito importante. E esse é o lugar onde eu vivo, esse é o lugar que me proporciona. Tem o Instituto Bacarelli, que é um instituto importantíssimo lá, que recebe as crianças. O filho do Miguel toca violino, né? O Gustavo. Que é meu parceiro de cena, meu parceiro de cena mirim, ele é fruto disso, né? Sim. Então, hoje em dia nós temos os incentivos culturais assim, fruto de muito trabalho, que demorou muito para acontecer e que hoje são reconhecidos ali dentro. E ações do movimento social também organizado. Que é muito bem organizado lá dentro, né? Tem a Associação de Moradores, que é a UNAS, que é super bem organizado, que é um pouco do que a Maria do Socorro fala, que por pressão popular que muita coisa foi conquistada, exatamente, né? Exatamente. Eu acho que esses movimentos, eles são super importantes e necessários. Então, como você mesmo já falou, tem a UNAS, que é uma referência, tem a ação comunitária, tem o próprio trabalho também da Renascer, tem um conjunto a igreja ali também fazendo um trabalho que eu acho que é super fundamental. É fundamental para que as coisas se transformem. Eu acredito na transformação. E a transformação leva um tempo. É um fruto que você vai plantar ali uma pequena semente que vai germinar e vai criando galhos, folhas, frutos. Vai florescendo. É um processo. Agora, Nego Zé, você nasceu em Heliópolis, daí você viu esse momento do rap estourando no Brasil, virou fã de Mano Brown, Rap Hood, Taíde, você bebeu dessa fonte toda, né? Mas até você decidir pela carreira musical, você já passou por muita coisa, você já foi carroceiro, entregador, flanelinha, torneiro. Que papel que o rap teve nessa história toda? Primeiramente, boa tarde. Para mim, o rap teve tudo de influência, tudo de Espera influência. um minutinho que eu acho que seu microfone está desligado. Liga ele rapidinho. Aqui tá ligado. Tá verdinho? Tá. Tamo com som? Pode continuar, fala. Para mim, o rap significa tudo. Tudo. Porque foi assim que eu passei a aprender. Eu estando na rua, escutando, eu puxando uma carroça, escutando o Mano Brown cantar, Racionais, o Facção, e eu olhar no palco, ver uns moleques cantar e falar assim, eu vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu sei que esse caminho que eu vou estar seguindo é um caminho bom. Independente de eu ser nascido e criado numa comunidade de Heliópolis, que muitas pessoas falam que é um lugar ruim de se viver, um lugar ruim de se morar, aí eu vou mostrar a diferença. Então eu vou escolher o rap para quê? Porque o rap fala da minha comunidade. O rap fala da comunidade em geral. Tanto faz, não importa onde ele seja ou qual seja a periferia. O rap veio para isso. Então, para mim, muda muito. Falar com orgulho do lugar em que você vive, tem uma reação nas pessoas que vivem lá? Você sente isso? Você pode ter certeza. Porque muitas vezes as pessoas lá são esquecidas. Muitas vezes as pessoas, todo mundo observa aquelas pessoas que moram no Morumbi. Você vai sempre observar isso. Agora não. Quando fala assim, eu sou do Heliópolis, muitas vezes você é discriminado por você falar que você mora numa comunidade. Não, e eu tenho orgulho de dizer, eu moro numa comunidade. Eu acho que todo mundo que está aqui tem orgulho de dizer, eu faço parte daquela comunidade. Então ela é a maior favela da América Latina. Então eu tenho orgulho de dizer, eu canto rap, eu faço parte do Heliópolis. Sim, e o rap é importante para as crianças que estão ali? Principalmente. Hoje, onde eu passo, eu vejo as crianças pegar e gritar, e aí, Nego Zé? Antigamente ninguém falava isso. Hoje não. Hoje até as crianças estão dando valor ao meu trabalho. Porque onde eu passo, fala lá o Nego Zé. Olha lá o mano que canta rap aqui na quebrada. Então praticamente é um orgulho para mim ouvir eles falar isso. Porque aí é um incentivo que está tendo para quê? Para que eles levantem a cabeça e sigam em frente. Numa música, faça algo que não venha a se prejudicar, venha a melhorar cada vez mais. Claro. Miguel, Davi, vocês agora estrearam recentemente, agora em janeiro, essa nova montagem Injustiça. É um ensaio cênico que quer provocar um pouco a discussão sobre direitos humanos, sobre a justiça, sobre como a democracia pode ser manipulada. Exato. Vamos ver primeiro um trechinho e a gente já conversa sobre ela. Roda pra gente.
Bom, foi a partir de pesquisa que vocês montaram, então, o espetáculo, a peça. Que justiça é essa que vocês mostram na peça? Então, a justiça é complexa, né? A gente teve essa experiência, essa oportunidade por via da Lei de Fomento ao Teatro, que é uma lei que oferece aos grupos de pesquisa da cidade de São Paulo um aporte de verba pública para poder fazer pesquisa. Sim. E a gente está entre esses grupos da cidade que teve essa oportunidade de receber uma verba para pesquisar a questão da justiça a partir do ponto de vista de pessoas como nós, que somos moradores de Heliópolis, da periferia, para entender como a justiça ela vai... Como é que eu poderia dizer? Que palavra seria, Davi? Me ajuda aí. Como a justiça se torna tendenciosa e ela muda de acordo com o ponto de vista de quem conta, ou então de quem sofre, ou então de quem vai executar essa tal justiça que eles dizem, né? Sempre é dita. Então, aí a gente partiu desse ponto de vista se perguntando, o nosso projeto era justiça, o que os vereditos não revelam? E aí a gente tinha de responder essa pergunta. Por mais óbvia que ela seja, ela é complexa. O que os vereditos não revelam? Na nossa pesquisa, o que a gente percebeu é que assim, a justiça ela só vai agir sobre o ato em si. E aí a nossa ideia era o quê? Levantar um contexto histórico. Por que parte das pessoas que são encarceradas são negros, são jovens, que são moradores da periferia? Tem todo um contexto histórico no Brasil que vem desde a escravidão, que reflete até hoje, aqui e agora, esse momento que a gente vive. Exatamente. E era essa questão que a gente queria levantar. Para isso, dentro dessa pesquisa, encontramos com pensadores que estudam a questão da justiça, a nossa própria experiência como moradores de Heliópolis, entrevistando pessoas, as nossas relações com vizinhos, colegas que já passaram por processos judiciais, e tudo esse caldeirão todo, além de referências a partir de filmes e livros que a gente leu, diálogo com pensadores, que surgiu Injustiça. E aí a gente pegou uma fábula, partindo da realidade, uma fábula que é a história do Serol, o menino que comete um crime involuntário, e a partir desse acontecimento aqui a gente traz a discussão da justiça. Porque, por exemplo, esse crime, a gente tem toda a encenação da questão da justiça, mas a gente já sabe, inclusive isso é na abertura da peça, no começo da peça, já sabe que o menino vai ser condenado. Porque faz toda uma encenação, levanta todo um... Como é que a gente poderia dizer? A gente levanta toda uma estrutura para contar a história dessa pessoa que passou por esse julgamento. Mas veja, ele já está condenado. Ele já está condenado. Né? Mas é justamente o que os vereditos não revelam que a gente tenta mostrar nessa encenação. E o que não revela? Exatamente, essa parte que fica toda de fora. Porque tem o que tem por trás da história da pessoa que cometeu esse crime. Que é o contexto social dela. Como o Miguel falou, o que geralmente a justiça, ela geralmente julga o fato. Sim. Só que existe uma estrutura, existem pessoas atrás daquele fato que aconteceu. Existe quem morre, existe quem mata, existe a mãe do que mata e a mãe do que morre. Existe uma série de outros fatores e outras estruturas humanas por trás daquilo tudo. Então é muito fácil chegar aquela papelada lá e o cara vai falar, olha, isso aqui aconteceu isso e isso. Mas existe uma outra estrutura que é muito mais sensível, muito mais delicada e muito mais humana, que é realmente esse que vem lá de trás até hoje. E por que abordar esse tema? Porque eu acho que só vai haver justiça quando houver justiça social. Sim. E a justiça social, a gente precisa eu acho que houve pequenas mudanças, mas a gente está voltando para trás. Mas, assim, essas transformações que vai oferecer a possibilidade do povo brasileiro ter oportunidades iguais. Sim. Não tem como transformar este país sem oferecer oportunidades iguais. Isso está relacionado à justiça, relacionado à saúde, a ter uma vida digna. E dignidade só vai haver quando tiver oportunidades. Qual tem sido a resposta do público
Porque vocês estão abordando esse assunto nesse contexto político e num momento que a gente vive conservadora de costumes, de comportamento. Como tem sido, como a plateia tem recebido essa discussão e esse Eu acho debate? Que sempre tem variantes, não? Porque também dentro da pesquisa da companhia, a gente procura ser provocativo, não ficar vomitando verdades, não trazendo ou impondo verdades. Ditando regras de que isso é certo ou errado. Então, tem o público que vai lá e tem uma certa aceitação, e tem público que não se adentra, não compra o jogo que a gente está propondo. Você tem uma ideia... Foi muito interessante que eu acho que a semana passada, antes de iniciar o espetáculo, os atores, o público entra já está montado, e aí teve um casal, que era o marido, e a esposa, marido e filha. Eles adentraram e estavam lá no quintal, que é uma casa antiga, tem um quintal. E aí os atores se aquecendo, já preparando para entrar, e eles cantam uns cantos que está relacionado à cultura afro-brasileira, à cultura desse país, dos povos que foi trazido sem querer para este país e foi escravizado, e é a nossa cultura, a cultura do povo brasileiro. E eles estavam cantando uma canção, o público já estava começando a entrar. Esse casal saiu. Eles pediram para sair. Então, vai ter todo tipo de reação. E serão bem-vindas, porque a pessoa não precisa aceitar. Eu acho que essa que é a questão de hoje. A diversidade está relacionada a isso. Tem um ponto de vista diferente, a pessoa tem todo o direito de se retirar. Eles nem tiveram a oportunidade de ver o que estavam ali, mas por uma simples sensação, seja sonora, eles já negaram. Que é uma pena. É uma pena. Eu acho que perderam uma oportunidade de refletir sobre. Claro. Mesmo que eles não aceitem aquela condição, aquelas questões que estão lá apresentadas, é preciso viver a experiência para poder negá-la. Claro. Não podemos negar sem ter a experiência. Mas tem um público também que se identifica. Eu acho que o público jovem é um público que adentra ao espetáculo, que se identifica. Sim. Porque dentro da nossa pesquisa também nós temos uma questão muito forte ligada à violência. Como eu, que convivo com a violência e como a violência me afeta, que estado a violência me cria. E aí a gente tenta sempre trazer isso também para o nosso espetáculo. Essa é a cena o qual acontece no beco, e como se fosse uma perseguição policial, uma abordagem policial. E ali é uma das primeiras cenas do espetáculo, onde esse jovem que... eu não deveria nem... Eu vou contar a história. Não, tudo bem, pode contar. Esse jovem que comete esse ato involuntário sofre uma abordagem, né? Sim. Então, tem a questão também da ancestralidade, né? Que a gente tentou trazer para o espetáculo, que eu acho que é fundamental, que tem a ver também com o que o nosso parceiro aqui do rap falou, que é esse lugar que eu acho muito importante, que assim, sobre a nossa cultura brasileira, afro-brasileira, de como a gente se aceitar, né? Como de perceber que assim, os cabelos, aceitarem seus cabelos crespos, sendo feliz com eles, sem sofrimento. Claro. Né? A gente passou por um processo, e esses processos que vai nos transformando e vai mudando as nossas perspectivas para poder viver melhor. Sim. Olha, o espetáculo Injustiça fica em cartaz na Casa de Teatro Maria José de Carvalho até 19 de maio. Sextas e sábados, às 8 horas da noite, aos domingos, às 19 horas, 7 da noite. A bilheteria abre 1 hora antes das sessões e funciona no esquema pague o quanto puder. A Casa de Teatro Maria José de Carvalho fica na rua Silva Bueno, número 1533, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.